E se eu te dissesse que o momento mais difícil da sua vida pode estar anunciando o seu maior milagre? Hoje vamos falar sobre sinais que você talvez não esteja percebendo. Sinais de que um novo tempo se aproxima. Sei que muitos de vocês estão cansados. Cansados de esperar, cansados de lutar, cansados de ver as mesmas situações se repetindo. Talvez você olhe para a sua vida e pense: onde está Deus nisso tudo? Por que parece que nada muda? Por que as promessas demoram tanto? Entendo essa dor. Entendo a frustração de quem ora, jejua, serve, mas ainda não vê a resposta. Mas hoje quero que você entenda algo importante. Deus não esqueceu de você. E quando Ele está preparando algo grande, os sinais começam a aparecer antes da manifestação. Quero contar a vocês a história de uma mulher chamada Ana. Ela era casada com Eucana. Tinha tudo o que uma mulher da sua época poderia querer. Um marido que a amava, provisão, segurança. Mas faltava algo. Ana não tinha filhos. E naquela cultura, isso era mais que uma tristeza pessoal. Era uma marca de vergonha pública. Para piorar, Eucana tinha outra esposa, Penina, que tinha vários filhos. E Penina provocava Ana constantemente, lembrando-a de sua esterilidade. Ano após ano, Ana subia ao templo em Siló. Ano após ano ela orava, chorava, suplicava. A Bíblia diz que ela orava com tanta intensidade que o sacerdote Eli pensou que ela estava embriagada. Imaginem a dor, anos de oração, anos de lágrimas, anos de espera. Mas então algo mudou. Ela fez uma oração específica, oferecendo dar o filho para Deus se ele lhe concedesse um varão. O sacerdote Eli disse: vai em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E então aconteceu algo extraordinário. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 18, a Bíblia diz: e ela se foi, comeu, e o seu rosto já não era triste. Prestem atenção. Ela ainda não estava grávida. O milagre ainda não havia acontecido. Mas algo mudou no espírito dela. Ela teve a certeza interna de que seu tempo havia chegado. E no ano seguinte, Ana deu à luz Samuel, um dos maiores profetas de Israel. Sabe o que Ana nos ensina? Que antes do milagre se manifestar no natural, Deus muda algo no nosso espírito. Há uma paz que vem, uma certeza, um sabor diferente na alma. Jesus disse em João 16:21, a mulher, quando está dando à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra da aflição, pelo gozo de ter nascido um homem ao mundo. O parto espiritual funciona da mesma forma. Há contrações, há dor, mas quando o bebê está para nascer, há sinais inconfundíveis. E quero que vocês entendam algo profundo. Ana não foi a única. A Bíblia está cheia de pessoas que experimentaram essa transformação interna antes da manifestação externa. Simeão esperou a vida inteira para ver o Messias. Mas quando chegou o dia, o Espírito Santo revelou a ele que não morreria antes de ver o Cristo. E quando Maria e José trouxeram Jesus ao templo, Simeão o reconheceu imediatamente. Ele teve certeza interna antes da evidência externa. João Batista estava no ventre da mãe quando sentiu a presença de Jesus ainda no ventre de Maria. O bebê saltou de alegria. Reconhecimento espiritual antes mesmo do nascimento natural. Pedro teve uma revelação de quem Jesus era antes de qualquer manifestação pública. Quando Jesus perguntou: quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse que essa revelação não veio de carne e sangue, mas do Pai Celestial. Em todos esses casos, Deus revelou no Espírito antes de manifestar na carne. E isso está acontecendo com você também. Quero compartilhar com vocês duas verdades centrais sobre os novos tempos de Deus. Primeira verdade:
Os tempos de Deus são sempre perfeitos, mesmo quando não fazem sentido para nós. Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Deus não está atrasado, Ele está no timing exato. O que você chama de demora, Ele chama de preparação. Pense no seu próprio nascimento. Você não nasceu quando quis, nasceu quando estava pronto. Quando todos os órgãos estavam formados. Da mesma forma, os milagres de Deus têm um tempo de gestação, e quando está pronto, nada no mundo consegue impedir. Deixe-me contar brevemente sobre Moisés. Ele nasceu numa época em que o faraó havia decretado a morte de todos os bebês hebreus. Parecia o pior momento possível para nascer, mas era exatamente o tempo certo de Deus. A mãe de Moisés o escondeu por 3 meses. Quando não pôde mais esconder, fez um cestinho, colocou o bebê e o pôs no rio Nilo. Parecia loucura, parecia o fim. Mas quem estava tomando banho no rio naquele dia? A filha do faraó. A mesma pessoa que poderia ordenar a morte do bebê, teve compaixão e o adotou. Moisés foi criado no palácio como príncipe do Egito. 80 anos depois, esse mesmo Moisés libertaria todo o povo de Israel da escravidão. O que parecia o pior timing era, na verdade, o timing perfeito de Deus. José esperou 13 anos entre o sonho e o palácio. Davi esperou 15 anos entre a unção e a coroa. Abraão esperou 25 anos entre a promessa e Isaque. Cada um deles teve momentos de questionamento, momentos de dúvida, momentos em que pensaram que Deus havia esquecido. Mas o tempo de Deus se cumpriu perfeitamente na vida de cada um. Segunda verdade, Deus sempre avisa seus filhos antes de agir. Amós 3:7 declara: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus não gosta de pegar seus filhos desprevenidos com bênçãos. Ele prepara o coração antes de abrir as portas. Foi assim com Noé antes do dilúvio, com Abraão antes de Isaque, com José antes da libertação do cárcere. E está sendo assim com você. Os sinais já começaram, mas deixe-me ser ainda mais específico sobre como identificar esses sinais. Muitas pessoas perdem os sinais de Deus porque estão esperando algo espetacular, algo obviamente sobrenatural. Deus raramente fala em terremotos, ele costuma falar em brisa suave. Os sinais podem ser sutis, mas são reais. Preste atenção nos seus sonhos. Deus fala através de sonhos mais do que imaginamos. Jó 33:14-16 diz: antes Deus fala de um modo, sim, de 2 modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução. Se você tem tido sonhos repetitivos, específicos, diferentes do normal, pode ser Deus falando sobre seu futuro. Observe as coincidências ao seu redor. Pessoas certas aparecendo na hora certa, conversas que acontecem por acaso, mas que tocam exatamente no que você precisa ouvir. Oportunidades que surgem sem você buscar. Preste atenção no que outros falam sobre você. Às vezes, Deus usa a boca de outras pessoas para confirmar o que Ele está fazendo na sua vida. Alguém diz algo sobre seu futuro sem saber sua situação atual. Isso não é coincidência. Sinta as mudanças no seu apetite espiritual. De repente você tem mais fome da palavra, mais sede de oração, mais desejo de santidade. Isso pode ser Deus preparando você para carregar mais unção. Agora, quero dar a vocês 2 passos simples, mas poderosos, para reconhecer e cooperar com o novo tempo que se aproxima. Primeiro passo, aprenda a observar os sinais internos. Quando Deus está preparando algo novo, Ele começa mudando algo dentro de você. Você pode começar a sentir um desconforto santo com situações que antes aceitava.
Sonhos diferentes, mais vívidos, mais específicos. Uma fé crescente mesmo sem evidências externas. Pessoas falando coisas sobre seu futuro sem saber sua situação. Oportunidades aparecendo do nada. Não ignore esses sinais. Ana sentiu paz antes de engravidar. Abraão creu antes de ver. Davi foi ungido antes de ser coroado. Pergunte-se: o que tem mudado no meu interior ultimamente? Segundo passo: posicione-se para o novo. Não basta reconhecer os sinais. É preciso agir de acordo com eles. Isso significa: libere o que precisa ficar no passado. Prepare espaço para o novo, mental, emocional, físico. Comece a falar e a agir como alguém que está no novo tempo. Se Deus está preparando um novo emprego, atualize seu currículo. Se é um novo relacionamento, trabalhe suas questões emocionais. Se é uma nova fase ministerial, estude mais. Fé sem obras é morta. E preparação é uma forma de honrar o que Deus está fazendo. Deixe-me contar sobre um homem chamado Caleb. Ele era um dos 12 espias enviados para reconhecer a terra prometida. 10 espias voltaram com relatório negativo. Apenas Caleb e Josué trouxeram relatório de fé. Por causa da incredulidade do povo, Israel ficou 40 anos no deserto. Caleb tinha 40 anos quando foi espiar a terra. Quando finalmente entraram na terra prometida, ele já tinha 85 anos. Sabe o que Caleb disse? Ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força, então? Tal é agora também a minha força, tanto para a guerra como para entrar e sair. Com 85 anos, Caleb pediu justamente a parte mais difícil da terra prometida para conquistar: a região dos gigantes. Por quê? Porque ele se preparou durante 45 anos para aquele momento. Caleb não desperdiçou o tempo de espera. Ele se manteve forte, manteve a fé, manteve a visão, e quando chegou sua hora, estava pronto. Da mesma forma, use este tempo de preparação para se fortalecer, para crescer, para se qualificar para aquilo que Deus quer te dar. Mas cuidado, quando Deus está movendo, o inimigo também se movimenta. Deixe-me dar 3 antídotos para as armadilhas mais comuns. Primeiro, contra a ansiedade da espera. É natural querer que tudo aconteça hoje, mas ansiedade é fé no problema, não na solução. Quando a ansiedade vier, responda: Senhor, eu confio no seu tempo. O que é meu não passa por mim. E Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Segundo, contra a culpa de coisas passadas. O diabo vai tentar convencer você de que não merece o novo tempo por causa dos erros do passado. Mentira. 1 João 1:9. É claro, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se Deus perdoou, quem é você para não se perdoar? Terceiro, contra a pressa de forçar situações. Quando você sabe que algo está vindo, é tentador querer ajudar Deus. Não ajude, deixe Ele trabalhar. Isaac veio no tempo certo, não Ismael. Sua parte é crer, orar, preparar-se e esperar. A parte de Deus é fazer acontecer. E aqui quero falar sobre algo muito importante. A diferença entre esperar passivamente e esperar ativamente. Esperar passivamente é ficar parado, de braços cruzados, esperando que algo caia do céu. Esperar ativamente é preparar-se enquanto espera. Noé não ficou sentado esperando a chuva. Ele construiu a arca enquanto esperava. Davi não ficou parado depois de ser ungido rei. Ele continuou cuidando das ovelhas, lutou contra Golias, serviu no palácio de Saul. Ele se preparou enquanto esperava. A viúva de Sarepta não ficou esperando o milagre com as mãos vazias.
Ela usou o pouco que tinha para fazer o primeiro bolo para o profeta Elias. E então, o azeite e a farinha não acabaram mais. A espera ativa inclui continuar servindo onde você está, continuar crescendo pessoalmente, continuar desenvolvendo seus dons, continuar sendo fiel no pouco. Lembre-se, Deus não vai te dar mais responsabilidade se você não está sendo fiel na responsabilidade atual. Deixe-me resumir o que conversamos hoje. Um novo tempo se aproxima. Não é wishful thinking. Não é positivismo barato. É uma realidade bíblica. Deus tem tempos perfeitos e Ele avisa antes de agir. Os sinais já começaram. Sua parte, observe os sinais internos e posicione-se para o novo. Evite ansiedade, culpa e pressa. E lembre-se sempre, o que Ana sentiu antes de engravidar, você pode sentir antes do seu milagre. Mas quero deixar algo muito claro. Novo tempo não significa necessariamente que tudo vai ficar fácil. Significa que você vai ter graça para enfrentar novos desafios e alcançar novos níveis. Quando Deus promoveu José de prisioneiro para governador, ele não foi para uma vida de mordomia. Ele teve que administrar 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Teve responsabilidades enormes. Quando Deus fez Davi rei, ele não ficou numa vida tranquila. Teve que enfrentar guerras, rebeliões, problemas familiares. Mas tinha graça para cada situação. Quando Jesus iniciou seu ministério, não foi para uma vida confortável. Foi para 3 anos e meio de intensa pressão, culminando na cruz. Mas tinha graça para cumprir seu propósito. Novo tempo significa nova graça. Novo nível significa novos desafios, mas também novo poder para vencer. Não tenha medo do que está vindo. Deus não vai te dar algo que você não consegue carregar com a graça dele. Ele te prepara primeiro, depois te promove. Vamos orar juntos. Pai, obrigado porque tu não esqueces de nós. Obrigado porque teus tempos são perfeitos. Abre nossos olhos espirituais para ver os sinais que tu estás dando. Dá-nos sabedoria para nos posicionarmos corretamente. Remove de nós toda a ansiedade, toda a culpa, toda a pressa, que possamos descansar em tua soberania. Declaro sobre cada pessoa que está assistindo, um novo tempo se aproxima. O que foi plantado em lágrimas será colhido em alegria. Quebramos toda a maldição de atraso, toda a maldição de esterilidade. Declaramos que a unção de Ana está sendo derramada agora. Antes de ver o milagre, você receberá a certeza interna. Em nome de Jesus. Amém. E quero fazer uma declaração profética específica sobre algumas situações que sei que muitos de vocês estão vivendo. Se você está esperando por um emprego melhor, declaro que portas de oportunidade estão se abrindo. Pessoas influentes vão notar seu trabalho. Sua competência vai ser reconhecida. Promoção e aumento estão a caminho. Se você está esperando por restauração familiar, declaro que corações endurecidos estão sendo amolecidos. Relacionamentos quebrados estão sendo restaurados. Amor está voltando para sua casa. Se você está esperando por cura física, declaro que o poder de Deus está fluindo através do seu corpo agora mesmo. Células estão sendo renovadas. Órgãos estão sendo restaurados. Saúde está sendo restabelecida. Se você está esperando por liberdade financeira, declaro que fontes de renda estão sendo abertas. Dívidas estão sendo quitadas. Prosperidade está chegando através de caminhos que você nem imagina. Se você está esperando por um cônjuge, declaro que Deus está preparando a pessoa certa para você. No tempo certo, nos caminhos certos, vocês vão se encontrar. Se você está esperando por filhos, declaro a unção de Ana sobre sua vida. Esterilidade está sendo quebrada. Ventres estão sendo abertos. A alegria da maternidade e paternidade está chegando. Se esta palavra tocou seu coração hoje, deixe nos comentários. Um novo tempo se aproxima. Quero orar especificamente por cada um de vocês.
Se você ainda não se inscreveu no canal, clique no botão de inscrição e ative o sininho. Teremos sempre uma palavra que pode transformar sua vida. E se este vídeo foi uma bênção, deixe seu like. Isso ajuda o YouTube a levar esta mensagem para mais pessoas que precisam ouvir. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que está passando por um momento difícil. Você pode ser o anjo que Deus vai usar para levar esperança para quem precisa. E nunca se esqueça, Deus esqueceu nada quando se trata de você. Ele não está distraído. Ele não está atrasado. Neste exato momento, Ele está trabalhando ativamente a seu favor, movendo pessoas, abrindo portas, removendo obstáculos. Está preparando algo tão grande para a sua vida que quando você vir, vai entender perfeitamente por que teve que esperar. Ana esperou anos para ter Samuel. Mas Samuel não era uma criança qualquer. Era o profeta que mudaria Israel. Da mesma forma, o que Deus está preparando para você não é qualquer coisa. É algo específico que vai impactar sua família, sua geração. Não permita que nada roube essa certeza na sua vida. O que Deus prometeu, Ele cumprirá. Um novo tempo se aproxima. Na verdade, ele já chegou. Você só precisa reconhecer e receber, e você não vai perder esta oportunidade. Desta vez, você vai estar preparado. Desta vez, você vai reconhecer os sinais. A sua história está prestes a mudar para sempre. Até a próxima. Fique em paz.